Queridos, antes da gente ler o texto, eu gostaria só de dar aqui um pano de fundo. Nós estamos fazendo uma exposição da carta de Ruth, do livro de Ruth, e já tratamos nos cultos passados a respeito dos meandros, das peculiaridades a respeito dessa carta. Eu vou dar um pano de fundo bem rápido para aqueles que porventura não estiveram nos outros cultos, mas caso você queira entender de maneira mais contextualizada, mais profunda, você tem acesso a essas pregações no meu YouTube pessoal e no Spotify da Igreja Comunidade Levi, ok? Mas a carta de Ruth, o livro de Ruth é um livro que é escrito dentro do período dos juízes, um período conturbado na nação de Israel, e ele é escrito... Na verdade, a história do livro de Ruth se passa nesse período, né? E ele é escrito, então, num momento que... ele conta a história de um momento que vem fome sobre Israel. Israel havia passado por uma fome, então uma família, a família de um homem chamado Elimeleque, resolve sair da nação de Israel e ir para a terra de Moabe, a fim de encontrar refúgio. Só que o que acontece é que quando eles chegam em Moabe, em vez de eles encontrarem ali alívio para o sofrimento que eles estavam tendo na nação de Israel, eles encontram mais dor e mais sofrimento. Uma tragédia comete aquela família, morre Elimeleque, o chefe daquela família, morre também seus 2 filhos, sobrando então a esposa de Elimeleque, Noemi, e as 2 viúvas dos filhos de Elimeleque, uma chamada Orfa e a outra chamada Noemi. O que acontece é que eles ouvem, Noemi recebe a notícia de que Deus havia renovado sua misericórdia sobre a nação de Israel e havia visitado seu povo com pão. E Noemi então agora, depois de perder seu marido e seus 2 filhos, resolve sair da terra de Moabe e voltar para a terra de Israel. Nesse retorno, então, as suas 2 noras querem ir com ela. Ela consegue convencer a Orfa a ficar, mas Ruth parte e vai com ela. Chegando então agora novamente em Israel, que elas encontram ali uma terra que está agora desfrutando de uma colheita. Havia chegado o tempo da colheita da cevada, e a gente viu no culto passado que Ruth começa agora a usufruir da lei da respiga, que era uma lei na nação de Israel que dizia que órfãos, viúvas poderiam ir até o campo e colher daquilo que havia sobrado no campo para que pudessem se manter. Então esse é o contexto que nos traz até aqui. O texto vai dizer o seguinte: e ela tomou consigo e entrou na cidade, e a sua sogra viu o que ela havia colhido, e ela o trouxe, e lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem eu trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência nem dos vivos e nem dos mortos. E Noemi lhe disse: o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. E Ruth, a moabita, disse: ele também me disse: tu deverás te manter junto aos meus moços, até que tenham terminado toda a colheita. E Noemi disse a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontre em nenhum outro campo. Assim ela se manteve junto às criadas de Boaz, para colher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra, ok? Então, gente, aqui no verso 18, nós temos o versículo dizendo assim: e ela tomou consigo e entrou na cidade, e a sua sogra viu que ela havia colhido, e ela o trouxe, e lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. Nós terminamos o culto passado no versículo 17, mostrando que Ruth, quando foi trabalhar no campo de Boaz, havia feito uma grande colheita. Ela havia colhido cerca de 1 efa de cevada. Nós vimos que esse 1 efa de cevada representava mais ou menos 13 quilos daquele produto. Então ela tinha tido uma colheita extremamente abundante. Vimos também que isso se deu por causa da misericórdia de Boaz, que é demonstrada a ela. E o texto nos diz que ela agora então sai do campo. Ela sai do local de onde ela estava trabalhando. Ela trabalhou desde de manhãzinha até de noite, e ela retorna para a cidade. Então o campo ficava do lado de fora da cidade. Ela havia feito um trajeto da cidade até o campo para fazer a colheita, e agora ela precisava retornar. E ela está retornando com esse 1 efa de cevada. Ela está retornando com aproximadamente 13 quilos de colheita para casa de sua nora. Ela está voltando agora, de sua sogra, perdão. Ela está voltando agora para a cidade. A gente precisa levar em consideração aqui a dificuldade que era para uma mulher sair do campo e ir até a cidade com esses 13 quilos de colheita. Bota ali para mim a imagem, por favor, Felipe. Eu coloquei uma imagem para a gente ter noção de como é que ela carregava isso aí, olha só. Acho que vai dar certo. Então o que ela fazia? Ela pegava o chale da cabeça, ela colocava tudo aquilo que ela havia colhido dentro do chale, fazia uma trouxa, colocava isso nas costas
e partia então do campo até a cidade. Então o versículo 18 nos mostra que Ruth agora está saindo do campo e retornando para a cidade com esses 13 quilos aproximadamente de cevada. Aí vem o verso 19, olha só, o verso 19 vai falar assim, ó: e sua sogra lhe disse: onde colhestes hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou a sua sogra aquele com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem eu trabalhei hoje é Boaz. No verso 19 nós vemos que Noemi, a sogra de Ruth, ela fica espantada quando vê Ruth chegar com essa abundância de colheita. O texto nos mostra que ela pergunta o seguinte: onde tu colheste hoje e onde tu trabalhaste? Aqui há claramente uma expressão de espanto. Ela está espantada. Por que ela está espantada? Por causa do tamanho da colheita. A colheita era uma colheita muito grande. Ela havia trabalhado apenas um dia e ela havia colhido cerca de 1 efa dessa cevada. Para a gente ter noção do que isso representava, 1 efa ele equivale a 10 homers, que é uma medida seca utilizada naquela época. E cada homer, 1 homer, ele era a porção diária do maná que Deus derramava sobre Israel. Então, quando caía o maná, para que você pudesse se alimentar durante o dia, a porção do maná que caía era 1 homer. Então, esse 1 efa representa 10 homers. Então, essa mulher, ela voltou para casa com aproximadamente, ou com provisão para aproximadamente 10 dias para uma pessoa. Então, é uma colheita muito abundante. Imagina você trabalhar um dia e com um dia de trabalho você ir no mercado e comprar comida para 10 dias. A gente não consegue fazer isso, né? Trabalhar um dia e conseguir comprar comida para 10 dias. Ela está voltando para casa agora com a porção para aproximadamente 10 dias. Isso faz com que a sua sogra fique admirada. A gente está vendo aqui agora a Ruth olhar com um olhar de espanto, com um olhar de admiração. Ela tá vendo mais ou menos a graça de Deus se manifestando sobre ela. A gente já vai se aprofundar um pouquinho em relação a isso. O texto continua dizendo que ela fala assim: bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. Então aqui nós vemos agora a Ruth que se espanta. Ela olha e fala: meu, onde é que foi que tu colheu? Quem foi que te acolheu, mulher, para tu voltar com toda essa provisão? E aí ela fala ainda: bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. Então agora Noemi, ela está pela primeira vez formulando uma palavra na qual ela está bendizendo alguma coisa em todo o livro. Até aqui, Noemi é uma mulher amargurada. Até aqui, o livro apresenta Noemi como sendo uma mulher apenas com palavras ruins na sua boca. Ela não tem motivos para bendizer a Deus. Ela havia perdido seus filhos, havia perdido seu marido, ela estava enfrentando dificuldade. Mas aqui agora ela olha, ela fala assim: bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. Ela está admirada com o tamanho da colheita e está dizendo que é bendito aquele que havia feito com que Ruth tivesse conseguido aquela colheita. E aqui a gente precisa entender uma coisa, gente. Boaz, que era o homem do campo que havia colhido Ruth, ele é um homem realmente digno de ser bendito. Ele é um homem que é realmente digno de ser admirado, louvado. É boa essa ação de Ruth aqui para com ele. Por quê? Porque Boaz, quando recebeu Ruth no seu campo, ele agiu de um modo que ele foi muito além do que aquilo que a lei de Moisés prescrevia. Boaz é um homem piedoso, Boaz é um homem que guarda os mandamentos de Deus, mas ele não guarda os mandamentos de Deus apenas de uma maneira estrita, ele não guarda os mandamentos de Deus apenas na letra da lei, ele compreende o sentido e o motivo pelo qual Deus havia dado aqueles mandamentos. Então, quando Boaz ele recebe Ruth no seu campo, o que a lei de Moisés ela ordenava? Ela ordenava que não se colhesse dos cantos, e que o que caísse você deixava para o órfão, para a estrangeira e para a viúva. Mas qual que é a ação de Boaz? Nós vimos isso no culto passado. Boaz olha para os seus servos e ele fala o seguinte para eles: ei, deixa ela colher no meio também. Deixa ela colher no meio também. E além dela colher no meio, quando vocês estiverem carregando as espigas, deixa cair espiga no chão para ela poder colher também. Isso é muito além do que aquilo que a lei de Moisés prescrevia. A lei de Moisés prescrevia apenas os cantos, apenas aquilo que caísse, mas esse homem está indo além daquilo que estava escrito na lei. Nós podemos de maneira anacrônica dizer que Boaz cumpriu as palavras de Jesus em Mateus 5,20. Abre comigo Mateus 5,20, por favor. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino
dos céus. Quem eram os escribas e os fariseus da época de Jesus? Os escribas e os fariseus da época de Jesus eram homens legalistas, eram homens que acrescentavam à lei de Deus mandamentos de homens, eles acrescentavam tradições humanas, eles tinham a lei de Deus como um meio de justificação, então eles acreditavam que eles eram salvos pelo cumprimento da lei, e eles eram extremamente zelosos em observar a letra da lei. Mas eles não conseguiam compreender qual era o espírito da lei, o ensinamento que estava por detrás da letra da lei. Então a gente vai ver um exemplo no qual Jesus repreende esses homens. Abre comigo Mateus 23, por favor. Olha só, isso aqui é Jesus no seu sermão dentro do templo, proferindo os ais contra os escribas e os fariseus, e ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Essas coisas devíeis ter feito e não deixar as outras por fazer. Então olha só o que acontece aqui em Mateus 23. Jesus, ele está repreendendo os escribas e os fariseus pela sua hipocrisia. Qual era a hipocrisia deles? Eles eram zelosos no cumprimento da lei. O texto diz que eles davam dízimo do hortelã, do cominho e do endro. O hortelã, o cominho e o endro, eles eram as menores hortaliças que você obtinha no quintal da sua casa. Então eles separavam 10% do hortelã, 10% do cominho, 10% do endro. Eles eram extremamente zelosos em relação à observância do dízimo. E eles não estavam errados nisso. O problema não é a observância zelosa no cumprimento da lei. O problema é que eles não compreendiam o espírito, o motivo pelo qual Deus havia dado a lei. Por que Deus havia dado a lei do dízimo, por exemplo? A lei do dízimo havia sido dada para que levitas eles pudessem ser sustentados e para que órfãos e viúvas pudessem ser auxiliados. Então o propósito dos dízimos era sustentar a tribo de Levi que não tinha herança na terra, e o propósito dos dízimos era fazer com que órfãos e viúvas fossem assistidos. Estes homens, porém, não compreendiam isso. O texto diz que eles davam dízimo, mas não entendiam o propósito. Eles não compreendiam a misericórdia e a fé. Não é o caso de Boaz. Boaz não é como os fariseus. Boaz entendia por que Deus havia dado a lei da respiga. Por que Deus havia dado a lei da respiga? Para proteger o órfão, a viúva e a estrangeira. Então, quando Boaz ele tem a oportunidade de auxiliar uma viúva estrangeira por meio da lei da respiga, ele faz isso com alegria. Ele entende o propósito da lei, ele entende o propósito do mandamento. Então Boaz, ele era diferente dos fariseus nesse sentido. Ele compreendia de maneira plena qual era o motivo pelo qual Deus havia dado leis e mandamentos. Boaz, ele é aquilo que o Salmo 119, 97 vai falar. Ele fala assim: ó, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Então Boaz entendia o propósito da lei. E por isso, quando Noemi bendiz a Boaz, bendito seja aquele que te acolheu no campo, Noemi está fazendo algo nobre aqui, ela está reconhecendo a piedade desse homem. E nós, gente, precisamos aprender duas coisas aqui. Nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a não sermos como fariseus, como são os fariseus, observadores da lei sem compreender o motivo pelo qual você está obedecendo o mandamento. Então, nós não podemos ser como os fariseus, devemos ser zelosos sim no cumprimento da lei, mas entender por que estamos fazendo isso. Estamos fazendo para quê? Por que eu dou o dízimo? Por que eu vou ajudar o órfão, a viúva, a estrangeira? Por que eu estou fazendo essas coisas? Eu estou fazendo por causa da misericórdia, eu estou fazendo por causa do meu Deus, eu estou fazendo por causa do amor que a lei coloca como mandamento. Então nós não podemos ser como os fariseus, nós precisamos aprender a ser como Boaz. Nós precisamos, assim como Jesus disse, exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Nós não podemos ficar aquém da justiça dos escribas e dos fariseus. Precisamos excedê-la, assim como Boaz. Quando Boaz teve a oportunidade de auxiliar aquela mulher, ele não ficou fazendo conta, não ficou olhando o mandamento, não ficou olhando dizendo: ah não, mas o mandamento diz que é só o canto, o mandamento diz que é só isso. Ele não ficou fazendo esse tipo de continha. Ele entendia o propósito do mandamento. Ele fala: não, o mandamento é para preservar essa mulher, então eu vou preservar ela. Libera o meio da colheita para ela também. Deixa o que cair no chão para ela também. Então nós precisamos aprender com Boaz, não podemos ser fariseus. Nós precisamos exceder a justiça dos escribas e fariseus. E nós precisamos amar a lei de Deus, meditar na lei de Deus de dia e de noite, compreender por que Deus deu tais mandamentos. Então esse é o primeiro ponto que fica de aplicação para nós aqui. Agora, o segundo ponto que fica para nós de aplicação é em relação a Noemi.
Porque Noemi, ela bendiz a Boaz. Ela olha, bendito seja aquele que te acolheu no teu campo. E queridos, nós precisamos aprender a bendizer homens e mulheres piedosos. Nós precisamos aprender a honrar homens e mulheres que são piedosos. Então, se você conhece um homem piedoso, uma mulher piedosa, honre esse homem e honre essa mulher, porque eles estão em falta nos dias de hoje, gente. Homens e mulheres piedosos estão em falta nos dias de hoje e nós precisamos honrar esses homens. Então, se você tem um pastor piedoso, um marido piedoso, uma esposa piedosa, filhos piedosos, pais piedosos, louve a Deus por estas pessoas. Nós precisamos aprender a valorizar homens e mulheres que são piedosos. O mundo hoje valoriza pessoas por performance, valoriza pessoas por estética, valoriza pessoas por diversas questões que são extremamente bestas, mesquinhas. E muitas vezes nós, os cristãos, não valorizamos e não honramos os homens e as mulheres piedosos que Deus coloca ao redor da nossa vida. Então precisamos aprender a honrar homens e mulheres assim. Precisamos aprender aqui com Noemi. Bendito seja aquele que te acolheu no teu campo. Bendito seja esse homem, né? E aí o que acontece? Ainda no verso 19, gente, a gente vai ter a sequência, né? O texto fala assim: e ela mostrou a sua sogra aquele com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem que trabalhei hoje é Boaz. Então aqui agora nós vemos Noemi recebendo a informação de que o campo que Ruth havia colhido, porque até aqui Noemi não sabia aonde que Ruth tinha conseguido aqueles 13 quilos, aquele 1 efa, né? Mas agora aqui nós temos a informação sendo dada a ela. Olha, o homem com quem que me acolheu no campo, o nome dele era Boaz. E aqui a gente pode presumir uma coisa, gente. Noemi, que estava agora tendo seu coração mudado, digamos assim, é a primeira vez que ela bendiz alguém aqui no livro todo, ela agora vai ter aqui o seu espanto aumentado. A gente pode presumir que o espanto dela aumenta. Porque imagina, para pensar comigo. Noemi está em casa, sua sogra saiu, sua nora saiu. Sua nora foi para o campo para colher. De repente ela volta. Quando ela volta com uma colheita abundante. Ela fica admirada. Meu Deus, quem é que te acolheu no campo? E aí de repente vem a notícia: o homem que me acolheu no campo é Boaz. E logo na sequência a gente vai ver quem é Boaz, verso 20. E Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência nem dos vivos e nem dos mortos. E Noemi lhe disse: o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. Aqui o espanto e a esperança de Noemi começam a aumentar. Primeiro ela vê uma colheita abundante chegando. Depois ela ouve a notícia de que o homem que havia colhido no campo era um parente próximo dela. Aqui ela está agora tendo o seu coração mudado. Noemi está começando a experimentar e receber uma boa notícia. A gente precisa lembrar que no capítulo 1, no versículo 20, ela tinha dito o seguinte: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso me tem tratado amargamente. Ela tinha dito também no verso 21, saí cheio, o Senhor me trouxe vazia, o Todo-Poderoso me tem afligido. Então até aqui Noemi era uma mulher aflita, era uma mulher amargurada. Mas agora, quando Ruth volta para o campo com toda essa abundância de colheita e traz a informação de que o homem que havia recebido ela no campo era Boaz, o discurso dela muda. Primeiro ela faz: bendito seja aquele que te acolheu no campo. Depois ela fala: bendito seja ele do Senhor. O coração dela está mudando, gente. Antes ela estava maldizendo a Deus. Foi Deus que me afligiu, foi Deus que me tratou amargamente, é Deus quem tem me tratado de maneira ruim. Mas agora o coração dela está mudando, ela está dizendo: bendito seja ele do Senhor. Ela está vendo a misericórdia de Deus se renovar sobre a vida dela. Ela está vendo agora o cenário mudar. Ela está diante de uma colheita abundante e ela está diante da notícia de que o homem que havia colhido Ruth era um parente chegado. E por que era importante esse fato de Boaz ser um parente chegado? Porque dentro da nação de Israel, gente, haviam duas leis que haviam se unido nesse momento da história. A gente não sabe exatamente o porquê, mas havia uma lei que era a lei do parente remidor e a lei do levirato. Essas duas leis, elas visavam fazer com que as terras, as propriedades não fossem perdidas pelos
pelas famílias que habitavam na nação de Israel. Então, essa lei do parente remidor, ela dizia o seguinte: se eu, habitando dentro de Israel, empobrecesse, e por causa da minha pobreza eu tivesse que vender minha propriedade, algum parente próximo meu poderia comprar novamente essa propriedade a fim de me devolver. Então, a pessoa que havia comprado a propriedade de mim, ela tinha a obrigação de vender a propriedade ou de devolver a propriedade para o parente remidor, caso esse pagasse o preço que essa pessoa havia pagado na propriedade. Então, era uma proteção para que as pessoas não precisassem vender os seus bens ao estarem empobrecendo ali. Então, quando ela vê agora esse homem, Boaz, um parente próximo, ela começa a despertar uma esperança. Ela fala: quem sabe esse homem pode resgatar as propriedades que Elimeleque, meu marido, vendeu antes da gente partir daqui. Porque eles habitavam em Israel, eles tinham terras em Israel. Mas quando partiram para Moabe, eles venderam essas terras para ir para Moabe. E agora ela volta para Israel e ela não tem mais terras para habitar. Só que ao ver agora Boaz, a esperança dela se acende. Esse homem pode cumprir o papel de um parente remidor. Ele pode cumprir o papel de um homem, de um parente resgatador. E havia também uma lei que era chamada de lei do levirato, que dizia que quando um homem ele falecesse, ele morresse e ele não tivesse deixado filhos, o irmão daquele homem era encarregado de casar com a sua esposa, e o primeiro filho que eles tivessem seria então agora a descendência daquele homem. Para quê? Para que justamente as terras ficassem dentro da família, para que agora aquela herança pudesse ir para a família daquele homem, para que não se perdesse essas terras. Então a Noemi aqui está vendo a sorte mudar. Ela está olhando, ela está dizendo: meu Deus, ela foi parar no campo de Boaz, e Boaz mostrou misericórdia para com ela. Olha a colheita abundante que ela trouxe, olha quanto alimento que ela trouxe para nós. Esse homem é um parente chegado. Noemi está tendo aqui o seu coração mudado, gente. E o coração dela está sendo mudado por quê? Porque ela está recebendo uma boa notícia. Ela está recebendo uma boa nova. Abre comigo Provérbios capítulo 13, verso 12, por favor. Eu vou ler no meio da revista atualizada, que ela vai ficar mais clara, tá? Fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Noemi tinha durante muito tempo uma esperança sido adiada, e isso fez adoecer o coração dela. Ela durante muito tempo lidou apenas com dor e com sofrimento. Isso adoeceu o coração dela. Mas a Bíblia fala que o desejo cumprido é árvore da vida. Então, quando ela vê agora a sua nora vindo com provisão, com sustento, e dizendo que é do campo de Boaz, isso começa a sarar o coração dela, começa a restaurar o coração dela. E aqui eu tenho uma aplicação importante para nós. Nos nossos dias existem alguns ditados populares que dizem algo como: a vida é dura somente para aqueles que são moles. Quem já ouviu esse ditado popular aí? A vida é dura somente para aqueles que são moles. Mas o fato é, gente, que a alma dos homens ela não foi criada para viver apenas em sequidão e deserto. A alma do homem não foi criada para suportar apenas dor e sofrimento. A alma do homem adoece mediante essas condições. O ser humano adoece quando ele é exposto somente à sequidão, somente à aridez. Então é necessário que os homens eles recebam boas notícias para que os seus corações sejam sarados. É necessário que as pessoas tenham acesso a boas novas para que seus corações sejam sarados. E quando a gente olha para a mensagem que nós proclamamos aqui, nós estamos proclamando aqui o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Evangelho, ela significa literalmente uma boa notícia. Uma boa notícia. E o que eu percebo, gente, é que em nossos tempos muitas pessoas têm distorcido o Evangelho de Jesus. Alguns homens ímpios têm transformado o Evangelho de Jesus apenas em uma ferramenta para benefício pessoal, para enriquecimento terreno. Mas outras pessoas têm transformado o Evangelho de Jesus em uma péssima notícia. Eles dizem que Cristo, ele veio trazer para ti apenas abnegação, dor e sofrimento. Que seguir a Jesus Cristo vai te trazer apenas mais dor e mais sofrimento. E isso não é uma boa notícia. Isso é uma péssima notícia. A palavra Evangelho é boa notícia. E qual é a boa nova do Evangelho que nós anunciamos? A boa nova do Evangelho que nós anunciamos é muito semelhante à notícia que Noemi está recebendo. A boa nova é que Deus renovou mais uma vez a sua misericórdia
para o seu povo. Deus, mais uma vez, renovou a sua misericórdia para o seu povo. Deus concedeu aos homens um Salvador que lhes dará descanso para a alma, promessas de vida eterna e uma promessa de um sustento na presente era. Então nós também temos uma boa notícia, gente. Eu quero te dar aqui uma boa notícia nessa manhã. Cristo Jesus morreu para salvar pecadores. E Ele morreu a fim de trazer para nós a vida eterna e a fim de dar para nós aquilo que é necessário para a vida e para a piedade. Cristo Jesus é nosso Boaz. Cristo Jesus é aquele que derrama graça no campo para nós. Então o coração do homem precisa de boas notícias. E nós precisamos anunciar essas boas notícias lá fora. Nós precisamos avisar ao mundo que existe um Salvador, que existe um Deus amoroso, bondoso, que morreu para salvar os homens. A boa notícia do Evangelho diz que Cristo Jesus veio ao mundo não para que o mundo fosse julgado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A boa notícia do Evangelho diz que a luz prevalece sobre as trevas e as trevas não prevalecerão contra a luz. Então existe uma boa nova que precisa ser anunciada aos homens, porque almas que vivem apenas em sequidão adoecem, elas precisam de boas notícias, ok? E no verso 21 e no verso 22, a gente vai ver que essa boa notícia é amplificada. Olha só, e Ruth a Moabita disse, ele também me disse. Então, olha a informação aqui já estava um negócio assim maravilhoso, né? Noemi já estava aqui maravilhada. E aí, por quê? Porque ela já tinha chegado com mantimento, já tinha dito que era no campo de Boaz. Aí agora olha só o que Ruth fala para ela. Ele também me disse, tu deverás te manter junto aos meus moços até que tenham terminado toda a colheita. Então, agora a Ruth está olhando para Noemi e está dizendo, esse homem Boaz, esse teu parente chegado, esse que tem poder de ser o remidor, o parente remidor, esse que tem poder de ser o nosso resgatador, esse homem, ele disse que é para mim me manter no campo dele, que não é para mim me afastar do campo dele, que eu tenho que ficar no campo dele até o final da colheita. A colheita, ela tinha a primeira da cevada, depois ela tinha do trigo. Então ela ia de abril até julho, dava mais ou menos 3 meses de colheita ali. E ele disse para ela, permanece no campo comigo durante todos esses 3 meses. E o texto diz no verso 22, e Noemi disse a Ruth, sua nora, é bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontrem em nenhum outro campo. Então aqui a gente vê essa boa nova sendo ampliada. A boa notícia é a seguinte, olha, eu consegui provisão, eu consegui sustento, através de um homem que é nosso parente chegado. Esse homem tem poder para ser o nosso resgatador, mas mais do que isso, esse homem disse para que eu me mantenha perto dele, para que eu não me afaste dele, para que eu permaneça no campo dele, para que eu ande com as suas criadas, para que eu ande com as suas servas. E eu não sei se você consegue perceber a alusão clara aqui com a mensagem do Evangelho, porque é isso exatamente que Jesus nos fala. Quando Jesus, o nosso resgatador, ele vem sobre a nossa vida, estende misericórdia e nos dá a provisão, nos dá o sustento, faz um milagre na nossa vida, tirando a gente de um poço de perdição, como nós vimos no Salmo 40, ele não apenas quer suprir aquela demanda que foi suprida naquele dia, mas ele nos convida a caminhar o resto da vida com ele. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, devemos permanecer no campo do nosso Senhor, participando da colheita do nosso Senhor e andando com as servas e com os servos do nosso Senhor. Então essa é a boa notícia que está sendo ampliada aqui. Noemi está falando para ela, é bom, minha filha, é bom que tu permaneças com ele, é bom que tu andes com as criadas dele. E aqui fica uma aplicação para nós, gente. É bom que nós permanecemos com Cristo Jesus. É bom que nós não nos afastemos dele. É bom que nós andemos com o povo dele, com os servos dele, com as servas dele. É bom que estejamos no campo do nosso Senhor. Não nos afastemos do campo do nosso Senhor. Não é porque recebemos um milagre lá atrás que nossa vida agora está livre para abandonar o campo do nosso Salvador. Nós precisamos permanecer no campo dele. Se Deus entrou na tua vida, fez um milagre, te libertou, sei lá, de um vício, de uma escravidão, salvou a tua alma lá atrás, você tem que continuar caminhando com ele. Você não pode abandonar ele. Você não pode sair do campo dele. Você tem que ficar com ele. Fica com ele até o fim da colheita. Fica com ele até o fim da colheita. E gente, é muito maravilhoso aqui o livro de Ruth, porque o que vai acontecer depois da colheita? Aqui eu vou adiantar um pouco, eu vou dar aqui um spoiler. O que vai acontecer depois da colheita? Ela vai casar com Boaz, cara. O que vai acontecer depois da colheita? Com a igreja? Ela vai casar com Jesus Cristo, gente.
A alusão é perfeita. A gente permanece no campo colhendo até que Jesus volte. Quando ele voltar, a gente casa com ele. Do mesmo modo que Ruth aqui. Então a alusão aqui é perfeita. Boaz é um tipo do próprio Cristo. Cristo é o resgatador mais supremo. Cristo é o verdadeiro resgatador de nossas almas. Então se Cristo, o resgatador, te encontrou no campo com fome e te deu comida, não o abandone. Não o abandone. Se ele te encontrou no campo e te deu comida, não o abandone. Permaneça com ele, ok? Nós precisamos permanecer com Jesus até o final da colheita. E aí, no verso 23 nos mostra que Ruth, ela permaneceu. Olha só, verso 23. E assim ela se manteve junto às criadas de Boaz, para colher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra. Então o texto é concluído com Ruth permanecendo no campo até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, ok? Então vamos recapitular aqui antes da gente ir para a conclusão. Primeiro, nós vimos que Ruth retorna do campo para a cidade, levando seus feixes, seu 1 efa de cevada. Depois nós vimos que ela chega na casa de Noemi, sua sogra, e ao chegar na casa de Noemi, sua sogra, a Noemi fica espantada. Ela fala: onde é que tu colhesse isso? Onde é que foi que tu trabalhasse? E aí vem a boa notícia, né, sendo dada aqui para Noemi. Olha, eu colhi isso lá no campo de Boaz. Eu colhi isso lá no campo de Boaz. E nós vimos que Boaz aqui representa um homem que ama a lei de Deus. Ele não é um fariseu, ele não é alguém que anda só pela letra, ele é alguém que anda compreendendo o espírito que está por detrás da lei. Boaz, ele foi muito além do que aquilo que estava prescrito na lei de Moisés. A lei de Moisés mandava só não colher o canto, mas ele deixa o meio para ela colher, ele deixa cair as coisas. E nós vimos que Boaz é para nós um exemplo. Não podemos ser como fariseus, devemos amar a lei e devemos exceder o padrão dos escribas e dos fariseus, ok? E aí nós vimos então depois que Noemi, ela vai mudar o seu coração, ela tem o seu coração mudado. Por que ela tem o coração mudado? Porque ela tem uma boa notícia, uma boa nova vem sobre a vida dela. Até aqui ela tinha sofrido dor, amargura, até aqui ela estava enlutada, mas agora através da boa notícia o coração muda. E aqui fica uma aplicação para a gente. As pessoas precisam de boas notícias. As pessoas precisam receber boas novas. A alma do homem não é feita para viver apenas em sequidão e em deserto. Essas frases modernas de que a vida é dura só para quem é mole é coisa de coach. Isso não tem nada a ver com o evangelho. As pessoas sofrem, elas adoecem, as almas ficam doentes e elas precisam ser saradas por meio de uma boa notícia. E qual é a boa notícia que nós temos para dar? Noemi recebeu uma boa nova de que Boaz era o parente remidor, né? Mas qual é a notícia que nós temos para dar? É que Deus proporcionou também um resgatador. Esse resgatador é o Senhor Jesus Cristo. E Ele acolhe os necessitados, dando comida para eles, mas não apenas isso. Ordena que esses homens permaneçam no campo dele até o final da colheita, ok? E aí nós vimos aqui no final, então, que ao fim de tudo, Ruth permanece esses 3 meses com ele. E aí eu gostaria de caminhar então para o final, para a nossa conclusão. Eu escrevi assim, ó: Ruth saiu ao campo para colher espigas, mas voltou para casa carregando muito mais do que cevada. Ela voltou com o fruto do seu trabalho, com a evidência da bondade de Boaz e com uma notícia capaz de reacender a esperança no coração de Noemi. A história de Ruth remete às nossas histórias. Nós em Cristo recebemos muito mais do que o fruto do nosso trabalho. Nós recebemos a salvação dada pela graça, por meio de um Redentor que nos alimentou em seu campo. Ele nos deu uma boa notícia capaz de mudar o coração dos mais amargurados. E aqui eu gostaria que você fizesse um exercício na tua memória. Você se lembra de quando você recebeu a boa nova lá atrás? Quando teu coração estava amargurado, como tu ficasse? Como ficou o teu coração? Então nós recebemos, ou Ele tem uma boa notícia que é capaz de mudar o coração dos mais amargurados. Então se você está em Cristo, não abandone o seu campo, não abandone o seu resgatador. Permaneça ao lado dos servos e das servas de Jesus Cristo e continue até o final da colheita. Mas se você ainda não está em Cristo, corra para Ele. Ele é maior do que Boaz. Em seu campo não existe apenas cevada, mas palavras de vida. Nele existe misericórdia. Estrangeiros, pecadores e inimigos de Deus podem encontrar refúgio junto ao campo do resgatador. Amém? Então existe um campo no qual você pode
encontrar refúgio. Que nós possamos depositar toda nossa esperança no Senhor Jesus Cristo e que possamos compreender que existe um evangelho que é uma boa notícia. Que possamos recuperar a mensagem da boa nova. Que das nossas bocas possam sair palavras de vida para alimentar as pessoas que estão como Noemi, sofrendo, amarguradas, adoentadas, pessoas que precisam receber da parte de Deus a notícia de que existe um Salvador e um resgatador. Amém? A seara é grande, são poucos os ceifeiros, a colheita ela é longa, nesse caso durava 3 meses, a nossa dura até a volta do nosso Salvador. Amém? Mas ao final nós seremos como Ruth. Nós casaremos com o nosso resgatador e estaremos com ele para sempre. Amém? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé, por favor.